Salmos capítulo 2, versículo 12, diz assim: rendei ao Filho adoração sincera. Eu estou lendo na versão King James. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e não vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Agora perceba o final. Na versão King James diz assim: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Amém, irmãos? Glória. Fique aqui comigo. Observe que aqui o salmista está dando um segredo de nós sermos felizes. Amém? E às vezes nós somos tentados a procurar a felicidade de várias formas e de várias maneiras. Mas o salmista está dizendo: verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. E é sobre isso que eu gostaria de ministrar nessa noite. O tema dessa mensagem é desenvolvendo a minha confiança em Deus. Amém? Eu creio que a confiança, quando nós conhecemos pessoas, começamos a ter comunhão com ela, quando nós compartilhamos e confidenciamos coisas que estão no nosso coração ou na nossa vida, nós só fazemos isso porque nós geramos de alguma forma confiança nessas pessoas. Até há pouco tempo eu fui abordado por uma jovem e ela pedindo para marcar um aconselhamento, e ela disse: eu preciso me aconselhar com pessoas confiáveis. Irmãos, a confiança ela não é construída da noite para o dia. Ela é fruto de um relacionamento, muitas vezes íntimo, entre as pessoas. E nós precisamos começar a desenvolver esse relacionamento, essa confiança em Deus. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver na parte B do versículo 12, que ele diz que verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam a sua plena confiança. Observe que o salmista não diz que felizes serão aqueles que depositam a sua confiança em Deus, mas que depositam a sua plena confiança, a sua total confiança. Sabe, muitas vezes a gente pode perguntar aos nossos irmãos se eles confiam em Deus. E talvez você vai obter 90% das respostas, as pessoas vão dizer confiam. Mas a minha pergunta, na realidade, é saber se essa confiança ela se estende para todas as áreas da sua vida. Às vezes nós confiamos em Deus para determinadas áreas da nossa vida, principalmente áreas nas quais nós temos experiências com Ele. Então, muitas vezes é fácil você dizer que confia em Deus, por exemplo, para a salvação dos seus familiares. Quando muitas vezes você orou, você intercedeu, você buscou ao Senhor, você pregou a palavra, enfim, de alguma forma o seu familiar foi salvo. Tirar essa convicção de você, de que Deus não salva, já era. Criou uma confiança em Deus nessa área tão grande, que agora o diabo não pode parar você nessa área. Você está aqui comigo? Mas talvez em outra área, talvez na área de cura, talvez na área de prosperidade, talvez em alguma outra área, você ainda precise desenvolver esse relacionamento de confiança e de confiança com Deus. Talvez nessa área, você já passou por algumas situações onde você foi tentado a imaginar que Deus se esqueceu de você, que Deus não está olhando para você, que Deus encolheu os seus braços. E nós precisamos desenvolver, irmãos, a nossa confiança em todas as áreas. Porque Deus, Ele não quer uma confiança parcial. Não, Deus quer uma confiança plena. Uma confiança total, cabal, diante do Senhor. Vocês estão aqui comigo? Glória. E eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu confio em Deus, mas eu sei que existem áreas da minha vida onde eu preciso crescer mais. E eu sempre vou estar crescendo em Deus. Vai ter áreas da nossa vida onde, de repente, por meio dessa experiência, nós estamos ou somos mais fortes, mas tem outras áreas que nós deveremos avançar, deveremos crescer e nos tornar mais fortes. E nós, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que, quando Ele fala sobre essa plena confiança, Ele está falando sobre confiar de fato nele em todas as áreas. Agora, Ele fala também sobre nós depositarmos essa plena confiança em Deus.
De fato, ele não diz que é Deus que deposita a sua confiança em nós, mas nós que depositamos a nossa confiança nele. Eu creio que Deus ele não precisa nos provar o quanto ele é fiel e o quanto ele é bom. A sua palavra, ela já mostra para nós quem Deus é. Agora, da mesma forma que não é Deus que precisa depositar a confiança dele em você, mas você nele, da mesma forma, não sou eu que preciso depositar a minha confiança em Deus para você. A confiança em Deus, ela é individual, ela é intransferível. A confiança em Deus, irmãos, depende de nós, é uma questão de decisão. Vocês estão aqui ou não? E nós temos oportunidades maravilosas todos os dias de provar e ver que Deus é bom. Nós temos oportunidades maravilhosas de depositar a nossa confiança nele, em todas as áreas da nossa vida. E isso não pode ser feito pelo seu pastor, por você. Isso não pode ser feito por qualquer outra pessoa. Você precisa desenvolver essa experiência, essa confiança em Deus em todas as áreas. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Então, se você decide desenvolver essa confiança em Deus de maneira total, de maneira plena, aí o salmista diz, dessa forma, vocês serão felizes. Glória. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que a palavra confiar, no hebraico, se chama a palavra batash. E essa palavra significa sentir-se seguro, estar despreocupado. Quando nós confiamos em Deus, nós se sentimos tão seguros que nós não nos preocupamos. A preocupação é o medo triunfando sobre a fé. A preocupação é uma grande sombra que você dá a um pequeno problema. Mas a Bíblia diz que quando você confia no Senhor plenamente, você não anda preocupado, você fica despreocupado. Você se sente seguro, protegido pelo Senhor. Então aqui vai um alerta. Se você tem se preocupado em alguma área da sua vida, é porque de fato você não exerceu ainda a confiança plena em Deus nessa área. Kenneth Hagin, ele é maravilhoso nos seus livros, quando ele diz que muitas vezes, irmãos, o Senhor ministrava algo ao coração dele, e muitas vezes ele precisava crescer em determinadas áreas da vida dele, e ele dizia que muitas vezes ele orava ao Senhor, meditava na palavra, estudava a palavra, e depois que ele viu o resultado daquilo na vida dele, então ele passava a testemunhar isso. Então, ele fazia com que o testemunho da sua vida, primeiro, ele precisava ter uma experiência com o Senhor. E muitas vezes nós precisamos criar essa experiência com Deus em todas as áreas, porque a vontade de Deus é que você não se preocupe com nada, com coisa alguma. E a preocupação é a falta de confiança nele. Tem coisas na sua vida que talvez para outras pessoas possa gerar preocupação. Para você é um problema resolvido. Você já cresceu nisso. Você já amadureceu nessa área, graças a Deus. Não é hora, como o pastor Vilmar cantou muito bem, falou e orou, não é hora de você retroceder. É hora de você avançar. No terreno que você conquistou, você se mantém firme. Se mantém seguro naquele lugar. Mas naquele terreno onde ainda não é um solo seguro, então nós precisamos começar a crescer em Deus e começar a conquistar como nós conquistamos outras áreas da nossa vida. O que Deus não quer é que você fique preocupado, ansioso. O que Deus não quer, irmãos, é que você fique aflito, porque Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Glória. Glória. E sabe, você só tem um terreno seguro porque você desenvolveu um relacionamento de confiança com o Senhor naquela situação, naquele propósito. Mas o mesmo princípio deve funcionar para as demais coisas. Muitas vezes o grande problema é que a gente muitas vezes não cria um ambiente seguro em determinadas áreas porque nós precisamos tirar algumas bengalas. E eu quero lhe dizer, existe uma bengala
que pode estar na vida de quase todo crente, e essa bengala pode ser o pastor. E diga-se de passagem, esse que vos falo, essa bengala é grande. E às vezes é o pastor, porque o pastor, por ele ter um coração de pastor, um coração bom, então muitas vezes o pastor ele é tentado a te ajudar, muitas vezes atrapalhando o processo que Deus quer fazer na sua vida. Talvez o pastor não vai dizer para você, quando você disser para ele, pastor, ore por mim. O pastor não vai dizer para você, ore você mesmo. Talvez o pastor vai orar por você. Talvez o pastor muitas vezes vai te instruir ou vai fazer coisas quando na realidade você deveria estar fazendo. E talvez isso pode te prejudicar em um processo onde você já deveria ter um solo, um terreno seguro e você não teve. Sabe, eu creio, e eu não quero trazer isso como regra, mas exceção, mas eu creio que muitas vezes nós ficamos fortes em uma área, porque muitas vezes naquela área nós não dependemos de ninguém a não ser um Senhor. Sabe, às vezes a bengala pode ser o seu cônjuge, pode ser os seus filhos, eu não sei. Eu me lembro, minha mãe hoje já está com o Senhor, mas eu me lembro que todas as dificuldades que apareciam na nossa casa, então minha mãe chegava para mim e dizia assim, meu filho, chamava de Paulinho. Paulinho, eu falava, oi mãe. Meu filho, ore ao Senhor por esse motivo. Eu dizia, mas por que a senhora não ora? Ela dizia, porque a sua oração, ela chega mais rápido. Quantos sabem que isso não é verdade? O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos começar a tirar bengalas da nossa vida. E isso vai nos proporcionar ter um relacionamento tão íntimo, confiante, inconfiável em Deus, que a gente vai amadurecer em muitas áreas da nossa vida. Vocês estão aqui comigo? Glória. Então, quando nós olhamos essa palavra, confiar, no grego, eu falei no hebraico, se sentir seguro e estar despreocupado, mas no grego significa confiar em Jesus ou Deus como capaz de ajudar, seja para obter ou fazer. A nossa confiança sempre tem que estar no Senhor. Amém? Vocês estão aqui? Sabe, algumas pessoas, elas depositam confianças em coisas. E aí a Bíblia diz que nós não devemos confiar em carros nem em cavalos. Mas a nossa confiança tem que estar nele. O problema de algumas pessoas é que a sua confiança está em outras. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas eu vou lhe dizer, o grande problema também de algumas pessoas é confiar em si mesma. E nós precisamos entender que a nossa confiança não tem que estar nem em nós mesmos, mas no Senhor. De fato, eu estou falando de uma confiança onde lhe torna independente de Deus. Eu não estou falando de você de você não ter confiança em você mesmo, de você ser medroso, de você ter receio, medo. Não é isso. Eu estou falando de uma confiança que você coloca em si mesmo quando você começa a não depender mais do Senhor. Você começa a ser independente dele. Você começa a se sentir numa situação tão confortável e se torna um terreno tão perigoso porque agora você sabe fazer, porque agora já deu certo, porque agora você é experiente e você deixa Deus de lado. Sabe, esse tipo de confiança em nós mesmos não deve existir. Nós devemos sempre ser dependentes do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. O mesmo Deus que te colocou no lugar onde você está, é o mesmo Deus que vai te preservar aí. É o mesmo Deus que vai te fazer crescer. Oh, glória. Oh, glória. Vocês estão aqui? Vamos continuar que a hora está parando. Olhe lá para trás, por favor. Está vendo aquele relógio lá? Contagem regressiva. Só tenho 34 minutos. Você acredita nisso? Esse relógio está pensando que eu sou Leilane. Não sou Leilane. Então, se eu não confiar no Senhor aqui, eu estou frito. Vamos lá. Mas o propósito disso é para que a gente termine o culto no horário e você saia e chegue em casa em paz. Amém? Esse é o propósito. Mas a gente vai continuar. Uma definição da palavra confiança em um determinado dicionário fala sobre ter intimidade, conexão, mas essa definição aqui,
eu gostei. Diz que confiança é um bom conceito sobre outrem. Sabe, quando nós temos um bom conceito sobre Deus, isso fica fácil para que qualquer situação ela possa ser resolvida. Muitas vezes nós estamos tendo um bom conceito sobre Deus na área de cura, mas falta na área de prosperidade. Nós temos na área de prosperidade, mas falta na área conjugal. E sabe, Deus, ele tem um bom conceito em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Sabe, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, isso é tão maravilhoso, que cria um relacionamento de intimidade com Ele. Uma das definições da palavra confiança, num dicionário não bíblico, um dicionário de português, né? Da nossa língua portuguesa, uma das definições significa a intimidade, e a intimidade você não vai desenvolver da noite para o dia. Observe esse como é tremendo, você não precisa ir lá, mas ouça. Creio que vai ser colocado aqui. Esse texto lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante um ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Quando você desenvolve um relacionamento de confiança com Deus, você não precisa desenvolver no momento de pressão. Você pode desenvolver antes da pressão. O relacionamento de confiança não tem que ser algo emergencial, tem que ser algo devocional. O relacionamento de confiança com o Senhor tem que ser todos os dias. E quando chegar alguma situação, em algum solo que você ainda não sente segurança, eu vou lhe dizer, as suas folhas não irão murchar. A sua confiança estará em Deus. Você não irá abrir mão. Você não irá retroceder. Nem o diabo irá triunfar sobre a sua vida. Porque já se estabeleceu uma confiança nele. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, você não precisa abrir, só me escute, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele as suas veredas. O grande problema é que muitas vezes as pessoas elas invertem esse versículo. O versículo diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoia, não te estribes no teu próprio entendimento. Às vezes as pessoas estão confiando no seu entendimento e deixando de se apoiar no Senhor. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor e não se apoiar no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas Deus tem a resposta. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de fazê-lo prosperar, de fazer ter sucesso. E a nossa confiança precisa estar em Deus. Agora ele perceba que ele não diz ele não diz assim: confia no Senhor e não te apoie no teu próprio entendimento. Ele diz: confia no Senhor de todo o seu coração. É com todo o coração, não é com a parte do coração, mas é com o coração por inteiro. E eu vou lhe dizer uma coisa: só você sabe como é o seu coração. Eu não estou falando de um órgão físico, né? Eu estou falando de algo que você guarda dentro de você. E nós precisamos começar a entender onde existem áreas fragilizadas no nosso coração, na nossa vida, para a gente começar a romper nessas áreas. Para a gente começar a crescer nessa área. E sabe, se tem alguém que ama um diálogo sincero, é o Senhor. Eu quero só abrir um parêntese aqui e dizer para você que orar certo é algo maravilhoso, porque traz um resultado para a sua vida muito bom. Mas eu vou lhe dizer, melhor do que orar certo é orar da maneira sincera. Porque você pode estar orando certo como uma regra, como uma religiosidade. Você aprendeu agora como colocar as palavras, como orar por determinada coisa, e isso é bom.
Mas, irmãos, desde que isso seja sincero, desde que do seu coração, de fato, você expresse aquilo que você quer do Senhor, e isso vai agradar ao Senhor. Vocês estão aqui? Glória. O fogo vai pegar ainda nessa noite, viu? Oh, glória. Existe um versículo lá em Isaías, capítulo 30, versículo 15, um texto, diz assim, Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Perceba, a força vem quando nós descansamos e confiamos em Deus. E essas duas palavras, elas precisam estar presentes na nossa vida, tanto descanso como confiança. Eu creio que quem confia, descansa. E quem descansa, confia também. Estão aqui? A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, no início ele diz, porque nós, o que temos crido, entramos no descanso. Então diga comigo, quem crê, descansa. Diga, quem crê, confia. Então, nós precisamos entender que é justamente no descanso onde nós temos a oportunidade de provar e ver que Deus é bom. Eu não estou falando de desleixo, eu não estou falando de você não ser responsável, mas eu estou falando de você começar a entregar aquela situação ao Senhor. Isso você vai estar expressando a sua confiança nele. E quando você entrega essa situação ao Senhor, você pode descansar, mas descansando, confiando nele. Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Sabe, vai ter situações que você pode resolver de uma maneira tão lógica e tão racional. Mas quando você confia em Deus, você prova e vê o quanto Ele é bom. Sabe, nem tudo que você é capaz de fazer ou resolver, necessariamente, Deus quer que você faça ou resolva. Mas Ele quer ver a manifestação dEle na sua vida. Sabe, Deus, Ele poderia usar 32 mil pessoas, junto com Gideão, para vencer um exército de mais de 100 mil. Ele poderia fazer isso. Mas Deus levou a uma situação onde mostrou para Gideão e mostrou para toda aquela congregação de Israel que Ele era o Senhor. Sabe, Deus ele pode resolver o seu problema, ou você pode resolver, melhor dizendo, o seu problema, simplesmente indo no banco e sacando dinheiro. Mas talvez a maneira que Deus quer resolver isso é mostrando para você que a sua confiança não precisa estar no que você tem na sua conta, a sua confiança tem que estar nele. É mais ou menos assim. Você pode ter, irmãos, muitos planos de saúde, e não há problema com isso. Você pode ter vários. Mas eu vou lhe dizer, se a sua confiança não estiver em Deus, irmãos, esses planos, eles não salvarão você. Você pode ter um seguro no seu carro e não há problema nenhum com isso. Mas a sua confiança tem que estar sempre no Senhor, independente. Então não é porque você tem dinheiro na conta, não é porque você tem cartão, não é porque você tem plano de saúde, não é porque você tem seguro no seu carro ou seguro de vida, que a sua confiança tem que estar nessas coisas. Você não precisa se sentir seguro nessas coisas. A sua segurança tem que estar em Deus. Porque existem pessoas que têm tudo isso e mesmo assim bate carro, morre e perde dinheiro. Agora, não é por causa disso que você vai deixar de ter seguro ou plano de saúde. Vocês estão me entendendo? Eu estou trazendo um equilíbrio aqui porque senão saem pessoas daqui dizendo, você está doido? Ter plano de saúde é do diabo. Não, irmãos, graças a Deus eu tenho um plano de saúde, eu tenho o seguro do meu carro, mas vou lhe dizer, a minha confiança está nele. Amém. É como a Bíblia fala, lá, se eu não estiver enganado, em Salmos 127, ele diz, se o Senhor não edificar, em vão são os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão são as sentinelas. Com isso, ele não está dizendo que a cidade não deve ter sentinela. Ele está dizendo que a nossa confiança não tem que estar na sentinela, tem que estar no Senhor. Glória. Sabe, a sua confiança não tem que estar no seu marido. A confiança sua não tem que estar no seu pai e na sua mãe. A sua confiança ela tem que estar sempre no Senhor, porque se um dia seu marido faltar, seus pais faltarem, Deus não falta nunca. 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 Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aqui? Agora, existe um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29 diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então observe que o descanso, ele sempre tem que estar em Deus, e não em coisas, e não em pessoas. Mas seu descanso tem que estar em Deus. Glória. Mas para você estar com seu descanso nele, você tem que aprender algumas coisas. E ele fala o que é que você deve aprender. E ele diz que você deve aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas ele diz, antes, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Perceba algo interessante. Eu gostaria que colocasse uma imagem aqui. Então, alguém sabe o que é isso? Isso aí é um jugo. Eu não fui criado na roça, tá bom? Eu fui criado na cidade mesmo. Mas não fui criado com minha avó, não. Fui criado com mãe mesmo. Mas vamos lá. Mas eu conheço isso aí. Isso aí é um jugo. Então, quando nós olhamos essa imagem, nós precisamos começar a conectar o que Jesus estava querendo dizer. Observe que o jugo que nós temos, ele está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai de mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e ele diz que para tomar dele o seu jugo e o seu fardo que é leve e suave. Vocês estão aqui comigo? Muitas vezes a falta de confiança em Deus vai trazer determinados jugos sobre a nossa vida, pesos sobre a nossa vida. Onde isso, muitas vezes, vai fazer com que a gente se sinta cansado. Vai fazer com que a gente se sinta sobrecarregado em uma situação. E ele está dizendo, venha a mim. Mas quando você vai a ele, você não só vai aprender dele, como você vai tomar o jugo dele. Vem cá, pastor Diogo. Vem cá. Então, pastor Diogo está com uma cara um pouco de assustado, mas não fique não. Bom, tá tudo bem? Graças. Então, nós estamos aqui juntos, né? E eu vou fazer o papel de Jesus, lógico. Vamos lá. Então, Diogo, ele veio a mim com o jugo, e ele veio aprender de mim. Então, agora que ele veio aprender de mim, então ele está sobrecarregado e cansado, agora, preste bem atenção, eu, Jesus, eu vou colocar sobre ele, vou tirar o jugo, e vou colocar sobre ele o meu jugo, o meu fardo, suave, não há peso. E eu vou estar junto com ele aqui, pronto, junto com ele. Mas para ele, preste bem atenção, usufruir do meu jugo, o meu fardo que é suave, eu vou estar junto com ele. Não tem como eu tomar o jugo do Senhor sem o Senhor estar perto de mim. Agora, preste bem atenção. Quando eu tomo o jugo e o fardo do Senhor que é leve e suave, agora eu estou com ele. E porque eu estou com ele, eu posso começar a caminhar com ele. Em toda e qualquer situação. Mesmo em um terreno que eu ainda não tenho segurança. Mas porque eu estou com ele, então eu posso caminhar com ele. Vocês estão aqui? Preste atenção, bota seu braço aqui. Pronto. Estamos aqui. Agora, se Diogo, ele não depender de mim, isso pode causar um grande problema, porque muitas vezes Diogo, ele vai ser tentado em algumas situações a não confiar em mim, a confiar em pessoas. E aí ele vai querer dar passos
mas isso vai trazer peso para ele. Então, quando nós confiamos em Deus, nós começamos a aprender dele como sair de problema ou como nem entrar nele. Tudo que o Senhor quer é que a gente aprenda junto. Porque quando a gente for tentado a dar passos que Ele não quer que a gente dê, então a gente vai voltar. E a gente vai começar a dar passos juntos. Mas se Diogo também, preste bem atenção, entrar numa zona de comodismo, de conforto, então eu vou começar a puxar ele. O que nós precisamos entender é que em qualquer situação que tiver, nós precisamos estar com o Senhor lado a lado, confiando nele sempre. Porque quando nós estivermos confiando, nós vamos sempre andar junto com ele, aprendendo dele. Então vai ter situações onde nós vamos ser tentados a confiar em pessoas. Mas ele vai dizer, não, meu filho, a sua confiança tem que estar em mim. Vai ter situações onde ele vai dizer, meu filho, avance, eu estou com você. E você vai precisar avançar, porque ele já deu o passo. E você vai precisar dar outro passo também, junto com ele. Ele vai estar sempre com você, em toda e qualquer situação. Nós precisamos criar uma relação de intimidade e confiança com ele, que onde nós formos, ele estará conosco. Onde nós estivermos, Ele estará conosco também. Então vai existir situações, vai existir situações na nossa vida, onde talvez seja um terreno, onde a gente ainda não pisou, onde a gente não sabe lidar com isso. E o que a gente deve fazer? A gente deve confiar na experiência de outras pessoas? A gente deve confiar em coisas? A gente deve confiar em pessoas? Não, a nossa confiança sempre tem que estar no Senhor. No Senhor. E quando chegarmos a esse solo, a esse terreno, onde a gente diz, meu Deus do céu, eu preciso crescer nisso, se o Senhor está conosco, nós chegaremos àquele lugar junto com Ele. Você entende isso? Pode dar uma salva de palmas para o pastor Diogo. Aleluia. Mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer é que a Bíblia, ela diz em Salmos 125, é que os que confiam no Senhor, eles serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Você está comigo? Perceba, quando a sua confiança está no Senhor, você permanece firme para sempre. Para sempre. O monte de Sião, ele sofre pressões, ele sofre tempestades, mas ele permanece firme para sempre. Aí ele está dizendo, quando você confia em Deus, ainda que exista pressões, ainda que existam circunstâncias, você vai permanecer firme. Agora não é só no momento da pressão, é sempre. É sempre. Oh, glória. Vocês estão aqui mesmo? Oh, glória. Mas esse primeiro versículo é maravilhoso. Está aqui, 125, versículo 1. Mas o segundo versículo, muitas vezes nós ficamos nesse aí, e já é bom demais. Esse daí, nessa versão na Bíblia King James atualizada, diz, todos aqueles que depositam sua absoluta fé, algumas versões dizem confiança no Eterno, são inabaláveis, como o Monte Sião. Mas no versículo 2, ele diz, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Uau! Uau! O que o Senhor está mostrando para nós é que a confiança nos faz permanecer firmes, mas Ele está dizendo, vocês vão permanecer firmes, ao redor de vocês, eu estarei guardando a vida de vocês. A proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Oh, glória! O Senhor sempre estará nos guardando. O Senhor sempre estará nos guardando. Aleluia. O grande problema é que as pessoas, por achar que devem permanecer firmes e que o Senhor os guarda, elas pensam que por causa disso, elas não enfrentarão circunstâncias difíceis. Mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor te guarda nas circunstâncias difíceis.
A proteção dele está sobre você em qualquer área, ou em qualquer lugar, ou em qualquer situação. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Agora, quando nós olhamos essa palavra firmes, nós precisamos entender que essa palavra, ela também significa força. Ela também significa vigor. Quando a Bíblia fala sobre nós, os que confiam no Senhor, serão como o monte do Sião, e não mas permanece firme para sempre. Ele está falando que quando nós nos permanecermos firmes com o Senhor, então força do Senhor vem para as nossas vidas. Para justamente nós passarmos por essas situações. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós estamos terminando essa primeira parte do culto. E diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes, Paulo falando, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor plenamente, conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Observe que o Senhor usa duas expressões, pelo menos nessa versão. Ele diz para nós ficarmos firmes e inabaláveis. Diga comigo, firmes e inabaláveis. Diga inabalável, diga firme. Sabe, o que o Senhor está querendo mostrar para nós é que muitas vezes a nossa confiança, cadê o grupo de louvor? Pode vir aqui. A nossa confiança em Deus vai nos fazer e vai nos manter firmes neles. Mas muitas vezes nem tudo que é firme é inabalável. Muitas vezes você pode ver alguma coisa que ela tem consistência, mas ela não é inabalável. O que o Senhor está querendo dizer é que até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a volta de Cristo. Ele diz, vocês têm que fazer uma coisa, vocês têm que permanecer firmes e inabaláveis. Nada pode abalar vocês. Glória. Nada vai abalar vocês. Nada vai abalar vocês. E nós precisamos entender isso, porque vai existir, irmãos, muitas vezes situações onde nós vamos estar crescendo a nossa confiança em Deus. E muitas vezes o diabo, ele vai querer nos abalar. Muitas vezes nós iremos nos tornar firmes. Nós iremos depositar nossa confiança em Deus. Mas as pressões, elas virão, mas ela precisa te encontrar inabalável. A pressão, ela não pode te tirar do lugar. Ela precisa encontrar você naquele lugar e deixar você naquele lugar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E pode tocar, por favor. E o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele tem o seu jeito e a sua forma, por meio da sua soberania, de tratar cada situação conforme o seu querer. A nossa confiança em Deus, ela cresce e ela se estabelece por experiências que temos com Ele. E é engraçado isso, porque é muito semelhante uma vida, por exemplo, ministerial, com uma vida de um novo nascimento, uma vida cristã. Porque quando você nasce de novo, então tudo para você é muito novo. E eu não sei se você já percebeu isso, é que mesmo sem você saber como orar direito, mas você ora de uma maneira tão sincera que você vê as coisas começando a acontecer. Uau! Você fica tão empolgado com aquilo. As suas experiências com Deus, ela é tão maravilhosa que você não se contém. E você deseja compartilhar isso. E você tem
orei ontem e aconteceu hoje. Uau! Eu nunca vi isso acontecer. Essa essência, esse primeiro amor, essas experiências, elas não têm que ser perdidas. Porque Deus, ele não mudou. Deus só quer se revelar para você como alguém confiável. Obrigado, Senhor. Sabe, irmãos, a relação que eu tenho com os meus filhos, por exemplo, o Bernardo, que tem 6 anos, hoje não é a mesma relação, especificamente como eu tinha, literalmente, quando ele tinha a idade de Benjamin, que eram 2 anos e 10 meses. Agora, entenda, já começou a se estabelecer com o Bernardo uma relação de confiança. Então, se eu digo para ele agora, e ele tem a capacidade de entender, de que para ir no shopping vai ser semana que vem, então agora ele já nem mais fica me cobrando o shopping. Porque ele já sabe que o pai dele disse que é semana que vem. Ele pode até perguntar, papai, semana que vem é quando? Mas agora ele já sabe que é semana que vem. Mas quando a gente ainda está envolvendo uma relação de confiança, muitas vezes, então vai ser mais ou menos como o Benjamin, que toda vez que passa pelo shopping, ele diz, é shopping, shopping papai, shopping. E ele quer ir para o shopping. E se eu chegar e tratar ele como eu tratei Bernardo, ele não vai compreender. Então eu estabeleço uma relação com ele, para que ele entenda quando nós vamos para o shopping. Estabeleço uma relação com o Bernardo, para Bernardo entender como nós vamos para o shopping. Eu trato cada um, preste atenção, de uma maneira diferente, mas com o mesmo propósito. Quando você vem para a igreja e você ouve palavras que vai trazer algo sólido para você, vai trazer um crescimento para a sua vida, quando você faz o centro de treinamento bíblico Rema, isso faz você crescer por dentro. Não para agora você virar um questionador, um murmurador ao Senhor. Mas para agora você entender, uma vez que você entendeu quem Deus é, você confiar nele e ficar tranquilo de que ele vai resolver. Porque quanto mais você cresce, Deus se revela para você e mostra a sua bondade para você. Hoje eu conheço o Senhor ontem. E amanhã certamente eu o conhecerei mais do que hoje. Então esse conhecimento tem que trazer algo para a minha vida. E esse conhecimento tem que trazer crescimento na minha confiança e na minha relação que eu tenho com ele. Eu não posso agir como eu agia antes, que por causa de uma situação, por não ter chegado hoje, ou por não ter chegado ontem, eu entrar em desespero, eu entrar em depressão, eu entrar em murmuração, em tristeza profunda, eu faltar a culto, deixar de congregar e ficar de biquinho com Deus. Não, agora eu tenho que ter um nível de maturidade e entender que se Deus foi comigo naquela época, Deus será comigo hoje também. Deus está esperando uma resposta sua. Deus está esperando uma reação sua diante da situação de você dizer, eu já sei como isso vai terminar. Uau! Irmãos, com isso. Eu não sei se você assistiu, apesar de eu não ser flamenguista, assistiu o jogo. Eu vou dizer, foi emocionante, viu? Eu achava que o Flamengo ia perder. Eu não tinha confiança nenhuma no Flamengo. Nenhuma. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, preste bem atenção. Eu assisti o jogo. E eu sei que lá, eu sei como o placar terminou. E eu sei também mais ou menos quando o Flamengo fez os 2 gols, que foi no final. Sabe, hoje tem muito flamenguista que está assistindo o jogo de novo. E vai ficar assistindo ainda. Mas eu vou lhe dizer, ele assiste agora de uma maneira diferente da primeira vez. Porque ele sabe como o placar vai terminar. Então agora, enquanto ele estiver assistindo, ele não vai fazer, talvez, como ele fez antes. De não perder um lance, de não ir no banheiro, de não se levantar, de pedir para as pessoas ficarem caladas. Agora ele assiste tranquilo. Se der vontade de ir no banheiro, ele vai. Se der vontade de comer, ele come.
Se der vontade de sair, se quiser parar lá, tiver gravação, ele para. E se você perguntar para ele e disser assim, sem você saber de nada, você não sabe quanto foi o placar, você não sabe nem que dia ia ser o jogo, você só sabia que ia ter essa final da Libertadores. Você diz, rapaz, você chegou, ele está assistindo. E você diz, rapaz, é hoje a final da Libertadores? Quem está ganhando? Ele vai dizer, não, já aconteceu. E você diz, rapaz, então qual é o placar? Ele disse, não, o Flamengo ganhou 2-1. Não, é mentira. Ele vai dizer, então espere e aguarde, que você vai ver. É isso que nós precisamos entender. O juiz ainda não apitou. O jogo ainda não terminou. Mas não é por causa disso que nós precisamos entrar em desespero. Nós sabemos como é o placar do jogo do Senhor. No jogo do Senhor, nós somos mais do que vencedores. Algo vai acontecer. Eu não sei como, eu não sei de que forma, mas eu sei que a intervenção do Senhor virá. Eu sei que Ele não me deixará ser envergonhado nem confundido. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu preciso dar ênfase nisso. Não se abala. Não se abala. Não se abala. Mas vai permanecer firmes, inabaláveis. Porque eles já sabem o placar. Por isso o apóstolo Paulo disse, depois de terdes vencido tudo, permaneceis firmes e inabaláveis. O apóstolo Paulo está dizendo no placar do jogo. Depois de ter vencido tudo, permaneceis firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. O problema não é o seu oponente. O problema é o placar. Se você sabe o placar, você não precisa se preocupar com o seu adversário. Você não precisa se preocupar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. E eu sinto no meu espírito o Senhor falando conosco. Meus filhos e minhas filhas, confiem em mim. Descanse em mim. Porque eu, o Senhor, farei a mudança necessária para que você usufrua de uma vida abundante. Não temas, diz o Senhor, mas se proteja e se guarde em mim, porque o meu refúgio e a minha fortaleza alcançará você. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essa palavra, Pai, que penetra os nossos corações. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração, e é isso que eu ministro para eles. Firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso, né?